Bom dia, a palavra foi meu para o teu coração se encontra hoje na carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 1, do verso 21 ao 25, que diz assim a palavra do Senhor. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a glória, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo entre si mesmos a merecida punição do seu erro. Amém? Somente esses versos é onde Paulo vai nos dar uma breve explicação e vai nos dar uma direção. Quando nós falamos de idolatria, o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que se torna um Deus na minha vida e toma o lugar do verdadeiro Deus na nossa vida, no nosso coração, e nós achamos que ídolos ou idolatria é simplesmente eu ter um santo, vamos dizer assim, de pedra, e eu me dirija a ele no lugar de Deus, mas não é só isso, vai muito além disso. Mas é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na minha vida, e muitas vezes eu nem percebo, e eu acho que é a vontade de Deus, e até uso e peço a Deus para que isso aconteça, mas eu estou infringindo a lei de Deus para obter a minha vontade e para que eu tenha vantagem em cima das outras pessoas. E isso se torna um Deus. E eu acho que Deus está aprovando e que aprova isso na minha vida, quando na verdade Deus reprova tudo isso. Porque Ele quer estar em primeiro lugar na minha vida. Mas o homem em si deixa muitas coisas tomar o seu coração, a sua vida, e ele acha que é Deus. Essa vontade insana de conquistar, de obter, de ter e de conquistar. E quando você se vê, quando o homem, a criatura, se vê, Deus já não tem mais lugar na sua vida, porque ele já não tem tempo para se comunicar, para ter uma comunhão com Deus, para ter uma intimidade com Deus, mas ele recorre a Deus para que o Deus que ele quer apareça para ele, que muitas das vezes é a satisfação dos meus desejos, o controle sobre os seres humanos, a obtenção de coisas, de poder, de status, de posição diante dos homens, ou até mesmo diante da igreja de Deus, vamos dizer assim. Mas isso acaba se tornando um Deus na minha vida. Eu quero trazer uma reflexão aqui sobre esse livro, que eu estou terminando ele já, agora estou no final, nas observações finais desse livro, onde vai dizer assim, ó, eu quero compartilhar com você, para que eu e você venhamos ter um entendimento mais profundo do que realmente é a idolatria, que muitas vezes passa desapercebido na minha, na sua vida, e nós achamos que isso é natural, e eu me frustro, eu me chateio, ou eu chateio as pessoas, ou eu excluo as pessoas, ou eu fico, como que eu posso dizer,
estressado ou eu fico psicologicamente abalado e eu não sei por que disso na minha vida. E as consequências de tudo isso que acontece é exatamente porque Deus não está no lugar que deveria estar na nossa vida. Eu vou compartilhar com você aqui rapidamente, onde vai dizer assim: a idolatria é sempre a razão pela qual fazemos algo de errado. Ninguém entendeu isso melhor que Martinho Lutero. Em seu Catecismo Maior e na obra Trieste in God Works, tratado sobre as boas obras, ele escreveu que os 10 mandamentos começam com um preceito contra a idolatria. Por que essa prioridade? Porque, segundo Lutero, a motivação fundamental da transgressão da lei é a idolatria. Nunca infringimos os outros mandamentos sem infringir o primeiro. Está entendendo aqui o que Martim Lutero diz? Nós nunca infringimos os outros mandamentos sem infringir o primeiro, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quando nós infringimos o resto é porque o primeiro já foi infringido faz tempo. Nós deixamos de amar a Deus, nós deixamos que a idolatria entre no nosso coração e tiramos Deus do primeiro lugar e colocamos sempre alguma coisa no que toma o lugar de Deus na nossa vida. Vamos continuar. Porque deixamos de amar ou manter pessoas ou de viver de maneira altruísta? Claro, a resposta genérica é porque somos fracos e pecadores. Nós sempre usamos isso quando cometemos algum pecado ou fazemos alguma coisa que vai contra a lei de Deus, porque somos frágeis, fracos e pecadores. Mas a específica em qualquer circunstância é a existência de algo que você sente que precisa ter a fim de ser feliz. Esse é o princípio. Entendeu agora? E eu entendo também que sempre é que eu busco algo que eu acho que eu preciso para ser feliz. E não o Deus do céu estando dentro do meu coração, estando no altar do meu coração, mas que eu preciso de alguma coisa para que eu me torne feliz. E isso acaba tirando Deus do centro e colocando as outras coisas como primordiais, acima de Deus. E aí se torna e se concretiza o ato da idolatria. Quando eu acho que eu preciso de algo para ser feliz, sendo que aquilo que me faz feliz e que me torna um ser feliz e que eu não sou feliz pelo aquilo que eu tenho, mas pelo aquilo que eu sou e que eu entendo que eu sou em Deus e em Cristo. É isso é a ideia, esse é o pensamento, essa é a lógica, é o raciocínio do entendimento do que é idolatria e o que não é. Quando eu acho que eu preciso de algo para ser feliz, eu já estou me direcionando para a idolatria, na direção daquilo que tira Deus do centro da minha vida, porque Deus não é o suficiente para que eu seja feliz e agora eu preciso ter aquilo para que eu seja feliz. E isso toma o lugar de Deus, acaba tomando o lugar de Deus na minha vida. Eu serei feliz quando eu tiver aquela casa, eu só vou ser feliz quando eu comprar aquele carro, eu só vou ser feliz quando eu tiver aquele emprego. A idolatria está nítida e escancarada na minha vida e eu não percebo e sou iludido, ludibriado pela idolatria, pelo santo, que não é um santo, mas acaba se tornando santo. Algo que eu me direciono para aquilo no lugar de Deus, achando que é Deus. Ainda eu coloco Deus e oro para o Deus do céu para que isso aconteça, mas eu excluo Deus disso e coloco isso no lugar de Deus no meu coração. Não mentiríamos, a menos que primeiro tivéssemos tornado alguma coisa. A aprovação humana, a reputação, o poder sobre as pessoas, a vantagem financeira é mais importante e valiosa para o nosso coração que a graça e o favor de Deus. Isso aqui é devastador para o ser humano quando a gente escuta isso. Porque se a gente parar para olhar e analisar nossa vida, nós vivemos nitidamente, freneticamente em busca de tudo isso. Tudo isso. Aprovação humana, reputação, poder sobre as pessoas e vantagem financeira. E nós achamos que é Deus, essa é a vontade de Deus para a minha vida. Deus quer que eu
chegue e me torne isso. Não, Deus não quer que você se torne, não, pelo contrário. Deus quer que a aprovação que você tenha venha dele, que ele possa olhar para mim, para você e nos veja como um servo, como um filho, como um discípulo aprovado, que excluiu tudo isso da sua vida. Vivemos nisso porque precisamos, mas isso não é a essência, isso não é o primordial, não é primazia e não vai tomar o lugar dele nunca na minha vida. Se eu tiver, se eu não tiver, Deus vai estar no lugar onde ele sempre esteve e que eu quero tirá-lo de cena e colocar outras coisas. A felicidade só virá quando eu alcançar a procura da felicidade. Tem até um filme do Will Smith que tem esse título, A Procura da Felicidade. Esse é o homem, à procura da felicidade fora de Deus, o que ele nunca vai encontrar, porque por mais que ele busque, quando ele tiver tudo isso, ele vai perceber que ainda lhe falta uma coisa, que é Deus, e que só Deus pode preencher esse espaço que há no coração, na alma, na vida, no ser humano, e que não pode ser tirado, e que se for tirado, ele sempre vai ter querer mais e mais fama, poder, sucesso, vantagem e poder sobre as pessoas. E nunca. Por isso você vê pessoas que vivem a vida inteira buscando aprovação, ser visto, aprovação humana, reconhecimento humano a vida inteira. Porque é esse vazio que a pessoa sente, que somente Deus, somente quando você tem Deus no seu coração, você entende que Ele é tudo e que Ele preenche toda essa lacuna, esse buraco que há no ser humano e que ele vive a vida inteira nessa busca desenfreada para obter aprovação humana, reputação, poder sobre as pessoas e vantagem financeira, tudo isso que o homem busca para se sentir realizado. A realização do homem não está em ter Deus na sua vida, em ser uma criatura que tem um Criador, não. Agora está em ele se autorrealizar naquilo que a criatura pode ter ou ser, além de ter Deus na sua vida. Não, Deus tudo bem, mas só isso não basta, eu preciso de mais alguma coisa para que eu encontre a felicidade. Amém? Então eu quero deixar para mim, para você, essa breve meditação em cima desse comentário que eu fiz de que a idolatria é sempre a razão pela qual fazemos algo de errado. O erro está na idolatria e nós quebramos o mandamento, ou todos os outros. Antes de quebrar os outros, nós quebramos o primeiro. Amar a Deus acima de todas as coisas. E quando eu amo a Deus, eu amo ao próximo e eu vou cumprindo todos os outros. Porque quando eu coloco a Deus, quando eu coloco Deus acima de tudo na minha vida, eu amo o meu próximo e eu tomo essa cruz que é o que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Então, quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, amo a Deus e ao próximo, a cruz começa a existir na minha vida, eu começo a ser uma extensão da cruz de Cristo. Eu amo o meu próximo, eu consigo enxergar as pessoas não como menores, mas como maiores do que eu, porque ainda que eu me ache alguma coisa, tudo que eu sou, eu não sou, mas eu só estou nesse momento e sendo isto porque não tenho nada de mim que dele não venha para minha vida, então não é meu. Esse dom, essa habilidade que eu tenho, vamos dizer assim, não é minha. Sempre vem dele para nós e nós entendemos isso e estendemos isso para as pessoas, e aí a cruz começa a aparecer na minha vida, um sinal daquele que realmente é de Cristo e que tem Deus na sua vida, e não a idolatria de buscar o autoconhecimento, o poder, a, a vantagem financeira, o poder, de ter o poder nas mãos, e isso engana o ser humano achando que
Quando ele tiver isso, ele vai ser feliz, mas a felicidade não está no que eu vou ter ou o que eu tenho, mas está de quem eu sou e do que ele é para minha vida, do que eu sou nele. Amém? Então pega a visão, pega a palavra do teu coração nesse dia, e que eu e você não venhamos deixar ser enganados achando que idolatria é simplesmente uma estátua de pedra onde eu me curvo perante ela. Não, mas talvez você não esteja se prostrando perante uma estátua, mas você está se prostrando diante do dinheiro, da reputação, do poder, da autossuficiência, de que eu sou, eu posso, eu faço e aconteço porque eu sou merecedor, é mérito meu. Não, não há nada que você tenha que não venha da mão dele e da vontade dele para a sua vida. Esse dia só chegou e você só está aí, eu só estou aqui porque ele permitiu que mais um dia você enxergasse a luz desse dia. Porque, como a palavra do Senhor diz, eu deitei e dormi, mas me levantei porque o Senhor me sustentou. Deitar e dormir, você tem a capacidade de se decidir que hora você vai, como você vai fazer. Mas se levantar, você não tem esse poder. Ah, eu vou acordar amanhã às 10. Tem muitas pessoas que fazem planos como esse e amanhã não acordam, não chegam até aquilo que pensaram no dia anterior. Então pega a visão, pega a palavra do teu coração nesse dia. Que Deus venha a ser a prioridade na nossa vida, que toda essa idolatria que nós achamos muitas das vezes que é a vontade de Deus para a nossa vida venha cair por terra e venhamos realmente viver a vontade de Deus e ser quem Deus quer que nós sejamos. Longe de tudo isso. Não que você não precise. Uma coisa é você precisar disso e outras coisas é você ir em busca disso e colocar isso acima de Deus na sua vida. Eu sei que é preciso ter um trabalho, é preciso você ter o dinheiro, a gente precisa do dinheiro para viver nessa terra, mas o dinheiro não é um Deus na minha vida. Se eu tenho, amém. Se eu não tenho, amém também. Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. E esse dia vai chegar, e até que ele chegue, nós continuaremos perseguindo e prosseguindo para o alvo, que é Cristo. Meu alvo não é o poder, não é a fama, não é o dinheiro, não é a vantagem sobre as pessoas, nem o poder sobre as pessoas, mas é de andar em conformidade à vontade daquele que guia, é poderoso e que tem toda a autoridade, não só sobre a minha vida, mas sobre os meus passos, o meu caminho e a minha existência nessa terra. Tudo isso só acontece porque vem dele para mim e vai voltar para ele, porque toda a honra e toda a glória é dele. Pega a visão, pega a palavra pro teu coração nesse dia, que Deus nos abençoe.